Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre um governo que existiu durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela na verdade é um grande processo revolucionário. É um processo que vai de 1789 até o ano de 1799. O diretório vai ser o último governo que vai existir durante esse processo revolucionário. Vamos ver sobre ele? Bom, antes da gente ver sobre ele, a gente tem que ver quais são os objetivos da nossa aula. Primeiro é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa, essa revolução que levou aí, pouco mais de 10 anos, e todos os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Por que no mundo? Porque a Revolução Francesa ela é um marco na história, ela transforma inúmeras coisas de como a sociedade vai pensar, como ela vai se organizar. Inclusive, ela modifica as estruturas de como é o nosso mundo atual. Também vamos compreender como se formou o governo francês revolucionário. Vamos lá? Bom, aqui eu quero saber o seguinte, o que você recorda dos grupos que faziam parte, dentro dessa Revolução Francesa, dentro de um dos governos existentes que eram a Convenção Nacional? Bom, quais eram esses grupos? Existiam ideias diferentes, posicionamentos diferentes. Tínhamos os girondinos. Os girondinos, eles eram principalmente a grande alta burguesia, eles tinham alguns ideais liberais, exigiam, de certa maneira, alguns privilégios para si. E esse grupo dos girondinos, eles em geral sentavam-se dentro da Convenção Nacional à direita. Nós vamos ter também o grupo dos jacobinos. Os jacobinos eram liderados pelo Robespierre e eles tinham algumas ideias um tanto quanto radicais, mas eles exigiam realmente a participação do povo, as melhorias e os direitos garantidos para o povo que vivia realmente as necessidades do terceiro estado. Eles sentavam-se à esquerda. Aliás, é dos girondinos e jacobinos que nós vamos ter um termo que utiliza direita e esquerda para as ideologias políticas. Vamos ter também os cordeliers, que eram um grupo que também tinham algumas ideias bastante radicais, eram liderados por Danton e Marat, e os cordeliers, eles exigiam reforma agrária, sentavam-se próximos aos jacobinos, numa parte mais alta da convenção. Jacobinos e cordeliers, eles eram chamados também de montanheses. E nós vamos ver que vai ter também o grupo da planície, que eles atendiam aos interesses que lhes conviam. Sentavam-se ao centro e se lhes se fosse possível estar do lado dos girondinos, eles estariam. Se fosse possível estar dos jacobinos, eles estariam. Bom, esses três grupos eles vão fazer parte da Convenção Nacional, mas girondinos e jacobinos vão entrar num grande conflito. A burguesia, ela vai ser o grupo que vai fazer compor, então, boa parte, a gente vai ver, desse governo da Convenção Nacional. Porque os burgueses faziam parte do terceiro estado. O terceiro estado não era composto apenas pela burguesia, existiam os camponeses, existiam os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. Mas a burguesia é que vai acabar conseguindo alguns direitos mais garantidos dentro do nível político. Mas mesmo estando esses burgueses dentro desse poder político, nós vamos ver que eles vão ter conflitos internos. Tá, mas quem é o burguês? Da onde surgiu esse grupo, essa classe social? Nós vamos ver que os burgueses eles vão surgir lá no finalzinho da Idade Média como uma classe social que muitas vezes era inclusive considerada um grupo de pecadores pela Igreja Católica, que era a grande instituição existente durante a Idade Média. Vamos ver que nos meandros dos séculos seguintes, vão ocorrer as grandes navegações, essa burguesia ela vai enriquecer muito. A burguesia ela começa a ter um grande destaque na sociedade. Muitas vezes, inclusive, os burgueses eles tinham muito mais dinheiro, muito mais posição econômica do que grupos da nobreza.
Mas a gente vai ver que mesmo assim eles tinham pouca representatividade na política. É a partir da Revolução Francesa que esse grupo social, a burguesia, passa a ocupar um espaço privilegiado na organização do Estado, da nação, das ordens econômicas e políticas. Bom, e hoje, qual que é o papel da burguesia no mundo? O mundo em que nós vivemos, muitas vezes ele é guiado, inclusive, pelo esse grupo da burguesia, porque a gente vai ver que ao longo dos séculos os burgueses tornarão-se os poderosos. Quem tem dinheiro tem poder no mundo capital. Bom, nós vimos, né, a gente vai ver aqui que esse ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ele vai permanecer também não só existente dentro da França, ele vai se espalhar por outros lugares. E aqui eu vou contar uma história para vocês. A gente vai ter a figura de Toussaint Louverture, que ele vai ser um grande líder, considerado inclusive o maior líder revolucionário negro existente aqui nas Américas. Olha só, em 1791, período em que estava ocorrendo a Revolução Francesa, o processo revolucionário na França, buscando a abolição da escravidão e direitos de liberdade e igualdade, Louverture ele vai iniciar uma série de revoltas na colônia francesa, na ilha de São Domingo. Então, a França ela tinha uma série de colônias aqui na América e, apesar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela mantinha nessas colônias francesas o processo de escravidão, né? Bom, a gente vai ver que nessa luta desse grande líder, né, ela vai acabar colocando fim à escravidão e vai acabar conseguindo uma independência, né, com relação à França. A ilha de São Domingo vai se transformar no atual Haiti. A França, ela tinha então essas inúmeras colônias, né? Mas a gente vai ver que a colônia de São Domingo ela era a que mais produzia riquezas aos franceses. E nessas colônias o trabalho escravo ele foi mantido, mesmo que contrariasse esses ideais de liberdade e igualdade. A gente vai ver que apenas no ano de 1794 a escravidão ela vai ser completamente abolida dentro das colônias francesas. Esse é o momento em que os jacobinos vão estar no poder e vão conseguir eliminar a escravidão das colônias francesas. Bom, nós vamos ver a reação terminadoriana. O que vai acontecer? Como vocês podem imaginar, esses grupos de girondinos e de jacobinos, eles vão acabar entrando em conflitos. Os jacobinos vão conseguir assumir o controle da França. Conseguindo assumir o controle da França, nós vamos ver que eles vão instaurar dentro da França um momento bastante delicado chamado O Terror, que vai de 1793 até 1794. E esse movimento chamado O Terror vão ocorrer inúmeras mortes, os jacobinos vão se perder em seus ideais, inclusive os líderes revolucionários jacobinos vão ser eles mesmos guilhotinados. Bom, com esse enfraquecimento desse poder jacobino, os girondinos, que eram a alta burguesia, vão ver a possibilidade de tomarem o poder novamente, com a chamada reação termidoriana. O que é essa reação? Gente, eles conseguiram capturar o Robespierre. Robespierre foi o grande líder revolucionário jacobino que estava se perdendo, né, nas suas ideias, no que ele desejava, principalmente para toda a população. Com a prisão de Robespierre, né, a gente vai ver que os girondinos eles vão retornar ao controle da França. E eles não só fazem isso com o chamado golpe, né, de 9 termidor, a gente vai ver também que eles conseguem guilhotinar Robespierre, isso no ano de 1795. Aqui a gente tem uma imagem que representa, né, uma representação desse golpe de 9 termidor, né, que representa então o momento em que os girondinos passam a tomar novamente o poder da França revolucionária. Temos aqui nossa atividade. Quero que vocês copiem no caderno essa pergunta, respondam no caderno e a gente já volta para ver se está tudo certo.
Vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta era a seguinte: exponha quais as ações desenvolvidas pelos girondinos durante a reação termidoriana. Vamos ver? Bom, os girondinos eles desfecharam o golpe do 9 Termidor e eles prendem o grande líder jacobino, Robespierre, e o executam na guilhotina. Bom, com a prisão e com a morte de Robespierre, a tomada do poder dos girondinos estava consagrada. Mas agora era momento de organizar um novo governo, porque esse novo governo ele ia ser composto pela alta burguesia da qual faziam parte os girondinos. Então, no ano de 1795, nós vamos ver que inicia esse novo governo chamado Diretório. O Diretório, então, é o governo que vai ser liderado por essa alta burguesia, pelos girondinos. Os interesses dos grandes comerciantes, dos banqueiros, dos industriais, eles vão passar a serem representados. Mas e o povo? Os camponeses, os trabalhadores urbanos, a grande população que clamava por mais direitos, por mais igualdade. Será que o direito dessas pessoas foi deixado de lado? Em 1795 vai ser, então, com esse novo governo, elaborada uma nova Constituição. A ideia de elaborar uma nova Constituição era colocar realmente muitos desses privilégios que os girondinos desejavam, em um documento legal. Bom, quais são os pontos dessa nova Constituição? O voto censitário. O voto censitário é um voto que ele só uma parcela da população poderia participar. Então, nós vamos ter a parcela, os homens participando dessa votação e a gente vai ter mais direcionado à classe de pessoas com um alto poder aquisitivo. Vamos ver também que o diretório ele vai exercer o poder legislativo, vai ocorrer a divisão dos 3 poderes guiados pelos ideais iluministas, do executivo, do legislativo e do judiciário. O poder legislativo vai ser composto pelo diretório por 5 deputados. Temos aqui uma outra atividade, quero que vocês também vão lá, copiem no caderno, respondam no caderno e daí a gente já volta para ver, daqui a alguns minutinhos, para ver se essas respostas estão corretas. Então, vamos ver qual é a resposta correta? Bom, aqui qual era a pergunta? Quais os principais pontos defendidos na Constituição de 1795? Essa era uma Constituição elaborada pelos girondinos, a alta burguesia.
Os principais pontos defendidos pelos girondinos nessa Constituição foram o voto censitário e que o diretório exerceria o poder legislativo através de 5 deputados. Bom, com o governo do diretório, nós vamos ver que a alta burguesia ela vai assumir um poder de destaque dentro dessa sociedade, dentro da organização política francesa, mas também vão ter outros pontos, né? Vai continuar uma grande crise econômica dentro da França e isso cada dia mais no cotidiano deles ia ser cada vez mais sentido. Então, mesmo passando esses 10 anos, né, de Revolução Francesa, a crise econômica ela ainda era existente e isso vai fazer com que a grande população ainda tenha sérios problemas, inclusive de fome. Além disso, vai ocorrer um grande processo de corrupção política e isso vai gerar uma crise política dentro do meio girondino, porque vão começar a ser desviadas verbas, vão começar, aliás, essa crise política ela vai começar a ser mostrada para a população a partir da imprensa. Também a gente vai ver que vão ser formadas, né, várias coligações de países europeus contra a França, porque é claro que esses países que eles não desejavam que ocorresse algo parecido dentro das suas nações. Então vários conflitos eles vão se manter. Então nós temos uma crise econômica, uma crise política e inúmeros conflitos acontecendo. O governo do diretório ele vai acabar sendo enfraquecido dia a dia por causa de toda essa crise existente. Vai ocorrer o seguinte, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, já ouviu falar do Napoleão Bonaparte? Ele era um grande general super jovem e que vinha ganhando vários destaques. A população conhecia ele era uma figura importante dentro da França. E ele, então se destacando como um grande militar, vai acabar liderando um golpe que vai transformar novamente a história da França. A gente vai ver que no dia 10 de novembro de 1799, o chamado 18 Brumário, né, essa é uma data do calendário revolucionário francês, vai ser apoiado por vários políticos burgueses, por militares. A gente vai ver que Napoleão Bonaparte ele vai derrubar os girondinos do poder, vai assumir o poder da França e está iniciado um novo governo dentro daquela França revolucionária. É o chamado consulado. Temos aqui uma atividade para vocês copiarem e responderem no caderno de vocês, a gente já volta.
Então, pessoal, vamos ver se a resposta de vocês que vocês fizeram no caderno está correta. A pergunta, né, o que eu queria que vocês fizessem era para vocês listarem os motivos que aceleraram o processo do golpe do 18 Brumário no ano de 1799. E aqui alguns dos pontos importantes, né, que levaram então a esse golpe do 18 Brumário, pode ser a crise econômica francesa, a corrupção política que aumentava, formou a coligação de países europeus que eram contrários à França e vão gerar vários conflitos existentes naquele momento, e a grande admiração sobre a figura de Napoleão Bonaparte. Bom, a Revolução Francesa foi um processo longo, foram 10 anos, mas a Revolução Francesa, ela levou esses 10 anos, mas ela transformou não só a França, ela transformou o resto do mundo, como principais consequências, né, que vai influenciar profundamente várias sociedades e instituições. Nós vamos ver que a Revolução Francesa ela vai contribuir para a elaboração de constituições. Várias nações, inclusive a nossa, vão utilizar da organização de constituição como um direito, né, um conjunto de regras que vai dar direito à população, que vai reger a legalidade dentro de uma nação. A gente vai ver também que ela vai influenciar movimentos de independência na América, como aquele que ocorreu no Haiti, a gente falou agora há pouco. A gente vai ver também que ele vai influenciar, inclusive, a independência dos Estados Unidos, que através dos ideais da Revolução Francesa vão procurar ficar independentes. E a gente vai ver que a consequência talvez mais importante da Revolução Francesa é que todos os frutos da Revolução vão estar na mão da burguesia. O burguês passa a controlar o mundo. Bom, vimos o que nisso tudo? A gente viu que, né, os jacobinos eles vão ter o seu movimento revolucionário enfraquecido, os girondinos vão tomar o poder, né, vão acabar fazendo uma reação, né, essa reação termidoriana, ela vai acabar colocando a alta burguesia no poder, vai prender Robespierre, o grande líder jacobino, vai guilhotiná-lo e a partir desse momento a gente vai ter a instituição de um novo governo dentro da França que é chamado o Diretório. Mas o Diretório vai enfrentar inúmeros problemas, crise política, econômica, e toda essa crise vai acabar dando a possibilidade de a instauração de um novo governo que vai acabar com esse processo revolucionário na França. Nós vamos falar, né, de um novo governo que vai ser instaurado, que é o governo, né, de Napoleão Bonaparte, e vai se chamar o Consulado. Foi isso, gente, tudo isso que a gente aprendeu nessa aula. Até a próxima!